Senhoras e senhores, muito bom dia. Prezado deputado Pastor Gil, Pastor Raposo, Pastor Albuquerque, muito obrigado por este honroso convite. Saúdo as demais autoridades, Pastor Josivaldo JP, meu amigo Otônio de Paula, deputado Pastor Cavalcante, prezado prefeito Nato, missionárias e fiéis. Estou com 67 anos, sou um dos mais idosos aqui presente. Eu acredito que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Jamais eu esperava ser presidente da República. E quando assumi, numa campanha bastante diferente das demais, porque passei por uma tentativa de homicídio em Juiz de Fora, município no qual eu estarei amanhã, voltando à terra onde eu renasci pela segunda vez, e a minha vida é marcada de fatos que levaria algumas horas para falar todos eles. Juiz de Fora, um dos últimos, os médicos da Santa Casa, lá de Juiz de Fora, bem como os de São Paulo, que me pegaram no segundo dia, dizem que cada 100 pessoas que levam uma facada igual aquela, apenas uma sobrevive. Eu tenho certeza que isso não é sorte, isso é a mão de Deus. Eu tenho andado pelo Brasil, sempre em contato com o povo, e no meio do povo tem de tudo. E 3 frases são as que eu mais escuto nessas andanças. A primeira é: não desista. A segunda é: Deus te abençoe. E a terceira: estamos orando por você. Hoje aqui, esse encontro religioso de mulheres tem um significado especial. Nenhum homem pode ser bem-sucedido se não tiver ao seu lado uma grande mulher. A minha esposa lamenta não estar presente. Quando as viagens ultrapassam 2 dias, ela costuma não viajar. Temos uma filha de 11 anos de idade. Uma filha que mudou mais ainda a minha vida. Porque depois de 4 homens, veio uma menina. E eu lembro, no leito dos hospitais, onde uma incerteza pairava sobre a minha vida, eu pedia uma coisa a Deus: que não deixe a minha filha se tornar uma órfã. A nossa vida nos reserva surpresas. Lá atrás, como eu li toda a Bíblia, enquanto servia na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, eu li toda a Bíblia. E muitas passagens ali ficam para sempre. Assim como no carro do motorista, geralmente tem uma caixa de ferramenta para consertar o carro numa emergência. Entendo eu que a caixa de ferramenta do ser humano é a nossa Bíblia. Por vezes a pessoa até não acredita em Deus, mas se ela tiver conhecimento de uma palavra, mesmo não sabendo o que é da Bíblia, a sua vida pode se modificar. E quando eu me elegi, eu falei: meu Deus, quem sou eu? Qual a bagagem e conhecimento que eu tenho para administrar o nosso país? E daí lembrei-me de outra passagem. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Durante a minha campanha toda, vocês ouviram eu falar em João 8,32. Com respeito aos políticos aqui, porque eu também fui deputado federal. No nosso meio,
é muito mais comum a mentira do que a verdade. Mentir para a população, tentar enganá-la, para angariar simpatia e votos. Eu fui na contramão disso, como muitos parlamentares fazem o mesmo, falando a verdade, e a verdade dói. Muitas vezes, a gente sabe que a população está muito mais acostumada a ouvir mentiras, umas palatáveis, obrigado, do que uma verdade dura. Às vezes a verdade nos afasta do eleitor, mas ela é necessária. Quando assumi, muitas coisas aconteceram, alguns queriam que eu tomasse certas medidas de imediato. Usei outra passagem bíblica: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Hoje vocês sabem o que é o Poder Executivo, o que é a Câmara, o Senado, o que é o Supremo Tribunal Federal, o papel de cada instituição. Há pouco, cumprindo um compromisso de campanha, eu indiquei para o Supremo Tribunal Federal um pastor evangélico, André Mendonça. Quis o destino que as pautas voltadas ao conservadorismo coubessem todas a ele, assim como as pautas que nos reservam questões voltadas aos combustíveis, está com ele, e a chance de estar com ele é de 10-1, dado aos sorteios. Fomos felizes nisso, porque ele tem um compromisso com ele mesmo, com as pautas conservadoras e com as pautas econômicas. Isso dá uma certa tranquilidade para a gente. E eu tenho dito, quem porventura se eleger ou reeleger presidente no corrente ano, o ano que vem indica mais 2 pessoas para o Supremo Tribunal Federal. A gente vai mudando com paciência, com perseverança, a gente vai buscando atingir o nosso objetivo, que é redirecionar o nosso Brasil. Passamos no mínimo 30 anos vendo desgaste, vendo a política que não era voltada para o povo. Olha a questão da água para o Nordeste, a transposição era para ter sido concluída em 2010, e não foi, foi concluído em nosso governo. A gente vai libertando parte da população do Nordeste dos carros-pipas, de ficar, por vezes, dependendo de alguém para ter uma água na sua casa. Olha a questão do Auxílio Brasil. Até o ano passado era Bolsa Família, nós passamos de, em média, R$ 190 para, no mínimo, 400. E no dia de ontem, votou-se, na última casa, a Câmara, a majoração do mesmo para R$ 600. É uma boa notícia para os mais necessitados. E mais, hoje são 18 milhões de pessoas que recebem o Auxílio Brasil, e 2/3 dessas pessoas, ou seja, 12 milhões, são mulheres. É a nossa política voltada para atender preferencialmente a mulher. Como, por exemplo, a questão da titulação de terras pelo Brasil. Geralmente a pessoa tinha lá um lote, era uma posse, e ele integrava o MST. Nós passamos a titular essas terras. Titulamos 360 mil pessoas pelo Brasil, 90% delas são mulheres. Quando é o casal, nós titulamos em nome da mulher, que por vezes, quando bate o nome do homem, ele tem uma propriedade, ele às vezes fica, né, meio sem rumo. Agora o rumo é a mulher, o dono do pedaço de papel é a mulher. E assim nós trabalhamos para as mulheres do Brasil. Eu tive uma encrenca em casa enorme o ano passado. Comprei uma motocicleta sem minha mulher saber. Não a consultei. Arranjei um tremendo de um problema. A preocupação dela é com a minha vida, eu sei disso. Mas eu gosto de motocicleta. Eu gosto, às vezes, de viver perigosamente. Eu peço desculpa a vocês, mas é um prazer que eu tenho.
E ela depois passou a me entender. Mas sei que tem muitas mulheres que veem a motocicleta como um símbolo de machismo. Não pense isso de nós. Um momento de felicidade em cima de duas rodas, para nós não tem preço. Se bem que muitas mulheres têm motocicleta também. A mesma coisa quando se fala em arma de fogo. As mulheres são contra, em grande parte. Mas desde que nós adotamos uma política de armas de fogo para pessoas de bem, desde quando assumi, olhem só, em 2016, não vou dizer quem era a presidente, mas tivemos no Brasil 61 mil mortes por arma de fogo. O ano passado, em meu governo, com essa política das armas, passou para 41 mil mortes, menos 20 mil mortes pelo Brasil. Gostaria de poder passar para zero, mas é a política que a gente faz, que por vezes as senhoras não concordam, mas ajudam no outro setor. Dizer a vocês, as senhoras, o prazer e a satisfação de estar aqui. Sou cristão, como disse o pastor, casada com uma evangélica. Tenho uma filha com ela, de 11 anos, uma pessoa maravilhosa, que mudou mais ainda a minha vida. É muito diferente um filho homem de uma filha mulher. E quando se fala em filha mulher, ou filho homem, temos o mesmo carinho pelos dois. Começo a entrar eu aqui na questão espiritual. Não podemos permitir que a política de há poucos anos volte no futuro àquela da ideologia de gênero. Não tem cabimento querer ensinar querer dizer para os nossos filhos e filhas de 5, 6, 7 anos que ele pode mudar de sexo quando fizer 12, 13 ou 14 anos. Não tem cabimento isso. A escola é o lugar da criança ser instruída. Quem dá a educação é o pai e a mãe. Quando nós vemos algumas pessoas que querem continuar a política do passado, da liberação das drogas, não podemos admitir isso. Liberar droga não é solução para nada, é a degradação de uma sociedade. Quando vemos pessoas que querem implementar uma política que há pouco tempo queriam fazer a mesma coisa sobre o aborto, isso é uma coisa que nós não podemos admitir. Eu tenho dito, se porventura o aborto passar no parlamento, que eu não acredito, que temos bravos parlamentares para ser contra isso, eu vetaria. Ou seja, nós temos que defender a família tradicional brasileira. Quem tem um pouco mais de idade aqui, deve lembrar, 12 anos atrás, deve se lembrar quem era o presidente da República também. Passaram um projeto de lei na Câmara, chamado PLC 122, que dizia que o padre ou o pastor que porventura se negasse a realizar qualquer casamento, ele podia pegar 3 anos de cadeia. Graças ao apoio de toda a bancada evangélica no Senado Federal, conseguimos enterrar esse projeto. Quem tem um pouco mais de idade aqui deve se lembrar de um tal de PNDH3, que era o Plano Nacional de Direitos Humanos, terceira versão, onde eles queriam, entre outras coisas, desconstruir a heteronormatividade. Ou seja, falar que família não é um homem e uma mulher. A família está definida na Bíblia, que é impossível alguém emendá-la, mas está também na nossa Constituição. Se querem mudar isso, comece mudando a Constituição. Vai ter a nossa oposição, a da bancada evangélica, a da bancada católica, entre outras bancadas. Mas não podemos mudar a nossa sociedade. Nós somos isso que está aqui, o homem, a mulher e seus filhos. É isso que nós queremos. Não podemos deixar que mude isso em nosso Brasil. E eu sempre digo, vamos ver
Vamos aprender com o erro dos outros. Nós temos que comparar muitas vezes a nossa família com a outra. Se a outra está fazendo melhor, vamos seguir aquele caminho. Caso contrário, vamos ficar no nosso caminho. A mesma coisa entre países. Olhem o que está acontecendo com a Venezuela, onde por dia o Brasil recebe 500 pessoas fugindo mais da fome do que da violência, chegando subnutridas, com 15 quilos em média, mais magra, fugindo de um paraíso pregado pela esquerda. E nós sabemos que isso não deu certo em lugar nenhum no mundo. Não vai ser no Brasil que vai dar certo. O que nós queremos para todos nós? Queremos paz, tranquilidade, ordem, liberdade. Quantos de vocês não sentiram na pele a perda da liberdade por ocasião da pandemia, onde governadores e alguns prefeitos fecharam tudo pelo Brasil? Como nós nos comportaríamos, como a população reagiria se nós não tivéssemos criado em 2020 o auxílio emergencial para atender os mais necessitados que não tinham emprego, que viviam da informalidade? Gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família para atender os mais necessitados. E proporcionalmente, o Maranhão é o estado que tem o maior número de pessoas que recebiam o Bolsa Família e agora recebe o Auxílio Brasil, que a partir do dia 1º do mês que vem passa a ser R$600. Nós misturamos questões econômicas com as espirituais, mas faz parte da nossa vida. Fizemos o possível durante a pandemia para atender a todos. O meu governo foi que comprou vacina para todos os brasileiros. Nenhum governador comprou vacina. Quando o governador posa que está entregando vacina, está mentindo. Quem comprou foi o governo federal. Quem está tratando do novo Auxílio Brasil de R$600 é o governo federal e deputados e senadores. E assim nós vamos trabalhando para melhorar a vida de todos nós. Indo para o encerramento, todos nós temos um início, a luz da vida, e temos também um ponto final. Longe de querer ser pregador, mas no dia do ponto final, nós temos um currículo para ser apresentado. Esse currículo não é um pedaço de papel. Esse currículo são as nossas ações ao longo de toda a nossa vida, bem como as nossas omissões. Porque quem se abstém, quem diz eu não quero nem esse nem aquele, está errando também. E esse currículo, quem sou eu, né? Não sou pregador, repito, é o que vai nos dizer se teremos ou não a sonhada vida eterna aqui na terra. O que eu posso dizer a vocês? Sou cristão, não estou aqui como uma pessoa que apareceu do nada. Tive esse comportamento durante toda a minha vida. Primeiro, o Otton de Paula aqui é testemunha, como um dos mais antigos presentes parlamentares, depois de mim, nós descobrimos esse tal de PNDH3, esse PLC 122, nos idos 2010. Cerramos fileira com os evangélicos. Acertamos, começamos a reverter essas questões. O que eu peço a vocês, não podemos voltar o que era antes, onde uma pessoa defende o aborto, defende ideologia de gênero, defende liberação das drogas, ataca a família brasileira. Não podemos ter essas pessoas voltando para a política. Todos nós pagaremos um preço muito alto com isso. A pandemia passa, como está passando, graças a Deus. Os problemas econômicos a gente vai resolvendo, como por exemplo a questão dos combustíveis. Não é fácil enfrentar um lobby poderosíssimo como o dos combustíveis. Um ano de briga da minha parte, não cedi. Vocês começam a ver resultado a partir de agora, diminuindo o combustível em todo o Brasil.
Maranhão parece que é o último estado que vai reduzir os combustíveis. Devia ser o primeiro, porque aqui o povo é mais humilde, é mais necessitado. E o que vem acontecendo é exatamente o contrário. Senhoras, mulheres, vocês são as colunas da igreja. Agradeço as orações, agradeço o entendimento e confiamos em vocês. As pessoas mais jovens, 16, 17, 18 anos, não se esqueça, você também é responsável pelo futuro da sua nação. Você não precisa me ouvir. Ouça o teu pai, a tua mãe, a tua avó, o teu avô. Tenho certeza que agindo dessa maneira, além de demonstrar respeito com os teus pais, este pai e mãe, que realmente dá a tua vida por você, é aquele que poderá melhor orientar em momentos que nós temos que decidir, e decisão equivocada, errada ou omissão, o preço pode ser muito caro para todos nós. Estou aqui porque acredito em vocês, e todos nós estamos aqui porque acreditamos no nosso bom Deus. Muito obrigado a todos.